Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra, faz memória do martírio de 40 cristãos. Inácio de Azevedo com mais 39. Santo Inácio de Azevedo, jesuíta, com a missão, ele é de Portugal, saindo de Lisboa, com a missão de vir para o Brasil, o objetivo de evangelizar. Isso em 1570. E nesse trajeto de Inácio, com mais esses 39 cristãos, no meio de viagem, eles foram atacados pelos calvinistas. E neste ataque, os calvinistas propuseram para eles: ou eles negavam a fé católica, ou eles, deste modo, seriam mortos. Essa foi a proposta: ou negar a fé, ou ser morto. Inácio de Azevedo, encorajando todos que estavam ali, falou para eles: morramos por causa de Jesus. E ele tinha um quadro de Nossa Senhora em suas mãos, ele abraça esse quadro e exatamente fala isso para os 39 que estavam ali, abraçado com o quadro de Nossa Senhora: morramos por causa de Jesus, morramos por causa de Cristo. E assim foi feito. Pelo fato deles não negarem a fé católica, morreram, deste modo se tornando mártires. E algo que nós podemos assim aprender com os mártires de hoje, a primeira e mais importante coisa é esta: de não negarmos a nossa fé, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, não negarmos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que o fato de nós negarmos a fé, às vezes assim o fazemos nas pequenas coisas. No caso aqui, a proposta para Santo Inácio de Azevedo e os demais era negar totalmente a fé católica. Mas às vezes, no nosso caso, pode acontecer em coisas pequenas. Como, por exemplo, não viver a honestidade no trabalho. É uma forma de negar Jesus. Que uma vez que nós escolhemos seguir a Cristo, seguir os seus passos, significa que nós escolhemos viver a vida de Cristo. É a dimensão que São Paulo nos ensinou: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Essa é a dimensão do cristão, viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo requer viver tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que é valor evangélico. Portanto, quando nós não vivemos a honestidade, é uma forma de negar Jesus. Então, no trabalho, nos negócios, se assim não vivermos a honestidade, nós estamos negando nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos ter cuidado. Como eu vos disse, a primeira coisa a aprender com os mártires de hoje: não negar a fé em Jesus de jeito nenhum. Preferiram a morte do que negar a Cristo. Olha só, preferiram a morte, não foi perder um privilégio, perder isso ou aquilo. Com isso eu vos pergunto, modo esse de você refletir: você é capaz de perder o seu emprego para não negar Jesus? Você é capaz de perder os privilégios da vida para não negar Jesus?
É uma pergunta a se fazer. Porque às vezes, para não negar Jesus, vamos ter que perder alguma coisa. Essa é a lógica do reino. Se perde para ganhar. E às vezes é necessário perder o emprego. Emprego esse que a proposta é de viver na desonestidade. Se há uma proposta desta maneira, antes perder o emprego, antes perder o privilégio do cargo, isso ou aquilo, do que negar nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, é mais fácil negar, viu? E ainda justificar. Padre, eu preciso dar toda a dignidade necessária à minha família. É verdade, quem está negando isso? Mas a dignidade tem que ser fruto da honestidade, não o contrário. Porque se a dignidade for fruto da desonestidade, esse trabalho não é santificado. Todo trabalho fruto da desonestidade não é santificado e não pode ser. Por isso que eu vos disse que o negar Jesus não é propriamente alguém que chega, de hoje para frente você não pode falar mais no nome de Jesus. Não é necessariamente não. No nosso contexto de Brasil, não. Em outros lugares, em outros países já tem sim perseguição deste ponto. Modo de nem falar no nome de Jesus, não expressar a fé de forma explícita, clara. Mas nós aqui no Brasil ainda não. Mas podemos negar Jesus de outras maneiras, dentro do nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. E o que nós estamos aprendendo com os mártires de hoje é, se for necessário darmos a vida, assim devemos o fazer. Mas quer ver outra coisa? Que às vezes é possível negarmos Jesus? Nas festas da vida de casamento. Eu, como padre, assisto vários casamentos, graças a Deus. Hoje eu estou na missão da Canção Nova em Cuiabá. Só nesse primeiro semestre foram 26 matrimônios que eu pude assistir. E alguns que eu conheço a pessoa, às vezes eu vou até a festa de casamento. E olha, cada coisa que eu vejo, viu? Que até Jesus duvida. Cada cena que, meu Deus do céu. Negar Jesus, por exemplo, modo de se vestir. A pessoa é toda piedosa, a mãozinha até assim, para andar até abaixo um pouquinho a cabeça. Mas em festa de casamento você não conhece, não. A mulher é ministra da extraordinária da Sagrada Comunhão. Você só sabe que ela é no outro dia, quando ela vai distribuir Jesus na missa. Mas no dia não dá para saber, não, pelo modo que se vestiu. Olha só, nós podemos negar Jesus em coisas menores. E temos que ter cuidado para não assim o fazer. Podemos negar Jesus não manifestando a nossa fé pública. Raramente eu vejo alguém no aeroporto, rodoviário, lugares públicos, com texto na mão, ou lendo a Bíblia. Raramente eu posso falar como alguém que tem andado por aí em estados, em cidades, em missão. Raramente eu vejo. Ou, antes, por exemplo, está dentro do avião, antes do avião subir, abençoar, pedir a bênção de Deus, a proteção. Raramente eu vejo, fica com vergonha. O que é que o pessoal vão pensar de mim? Ora, o que o pessoal vão pensar de mim? Até nisso, as coisas práticas de não manifestar a fé de forma pública. Não, se estamos ali com tempo, vamos rezar o texto. Estamos com tempo, ler a palavra, meditar. São coisas práticas que nós vamos deixando de lado. E isso é uma forma de negar Jesus nas pequenas coisas. E esta dimensão evangélica, se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, dificilmente o seremos nas grandes. Eu diria para você que está aqui no santuário, mas também a você que nos ouve de casa, é preciso nós retomarmos com todo o afinco necessário a fidelidade a Jesus a partir das pequenas coisas, sermos fiéis a Ele em tudo, porque o convite de nosso Senhor para segui-lo é esse, fidelidade a ponto de custar o sangue se for necessário, mas nós não. Quando exige muito, nós justificamos. Olha que ponto nós chegamos. Qualquer coisa que exige muito de nós a fé, nós justificamos. Não.
Nós aprendemos com os mártires que, se tratando de fidelidade, não existe justificativa. Não existe. Não existe justificativa. É preciso vivermos em total fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, custe o que custar. Outra coisa que nós podemos aprender com os mártires de hoje é exatamente o amor à missão evangelizadora. Zelo missionário, disposto a levar o evangelho até os confins da terra. Inácio, juntamente com aqueles 39, eles não colocaram em prática na caneta o cálculo, por assim dizer, quais os desafios que eles enfrentariam, quais os perigos que eles enfrentariam. Não levou em conta isso não, viu? E olha que eu estou falando de um acontecimento 1570, embarcação saindo de Portugal. E como bem vocês sabem, nem toda embarcação que saía chegava. No meio de viagem afundava, devido às circunstâncias do mar e assim por diante. Muitas embarcações afundavam. Estou falando de um dado histórico. Inácio, juntamente com esses 39, sabendo da necessidade da evangelização no Brasil, não mediram esforços para sair de Portugal, Lisboa, para vir para cá. Não mediram esforços, não colocaram obstáculos, porque eles entendiam que as pessoas que aqui estavam, elas precisavam conhecer Jesus. Elas precisavam receber os sacramentos. Foi uma das coisas que os jesuítas fizeram com muito zelo. Eles sabiam disso, a evangelização precisava chegar. E porque a evangelização precisava chegar, não fizeram o cálculo do risco que eles poderiam correr. Risco do que aconteceu do martírio. Dos calvinistas os perseguirem a ponto de o matar. Eles entenderam com clareza que todos precisavam amar a Cristo. Mas para amar a Cristo precisava conhecê-lo. Olha só, primeiro amar a Cristo, mas para amar precisa conhecê-lo. E os mártires de hoje nos ensinam exatamente esta dimensão, que nós precisamos também, dentro do possível, não medirmos esforço para tornar Jesus conhecido e, portanto, amado por aqueles que ainda não o amam, por aqueles que ainda não o conhecem. Ah, se cada um de nós tivéssemos plena consciência desse aspecto, nós nos esforçaríamos mais para podermos assim levar, comunicar Jesus às demais pessoas. Aí você entende a nossa missão como Canção Nova, que aprendemos com o nosso pai fundador, fazer de tudo, para que o evangelho chegasse ao lugar mais longe possível, e ao maior número possível. O padre Jonas tinha essa consciência, e eu espero que cada um de nós, seus filhos, a começar de mim como sacerdote, tenha entendido a mensagem de Monsenhor Jonas Abib. O evangelho precisa chegar a muitos. Ah, chegou a 5, não está bom. A 10, não, a 1000, a 100 mil, não está bom. O evangelho precisa chegar a todos. Por isso que nós usamos de todos os meios, todos os instrumentos, entre eles a TV, a rádio, a internet e assim por diante. Mas qual o objetivo? Que o evangelho chegue a todos, porque somente o evangelho chegando é que a pessoa vai conhecer Jesus, e somente conhecendo Jesus é que vai passar a amá-lo, e amando Jesus essa pessoa será salva. Olha a sequência. E nós, Canção Nova, dentro do possível, estamos nos esforçando para cumprir o que Jesus assim mandou. Ir ao mundo inteiro, pregar, anunciar a boa nova, pregar o evangelho, fazendo com que as pessoas conheçam e, portanto, amem a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos é dado esses instrumentos. E se um dia esses instrumentos eles deixarem de existir, que não deixe de existir no coração de um Canção Nova o amor pela salvação das almas.
E um dado momento o próprio Padre Jonas já nos disse, nós iríamos perder tudo, não sabemos quando, mas existe essa profecia real, eu creio nela, que um dia perderíamos tudo, e quando isso chegar, que não percamos no nosso coração de Canção Nova o desejo de evangelizar e de salvar almas. Isso não pode se perder, isso não pode acabar, porque o Evangelho precisa chegar a todos os corações. E por fim, Santo Inácio de Azevedo, juntamente com os outros 39, eles eram homens devotíssimos da Virgem Maria. Tanto é que eu mencionei para você que quando os calvinistas se aproximaram deles, Santo Inácio abraça o quadro de Nossa Senhora e fala para os demais: morramos por causa de Cristo. Nossa Senhora ali foi esse auxílio necessário para viver na fidelidade a Jesus, na fidelidade à fé da Igreja Católica. E eu diria para você, seja muito devoto de Nossa Senhora. Ela é esse modelo de alguém que em tudo foi fiel, mas ela também é aquela que nos ajuda a viver na fidelidade. Então peçamos à Virgem Maria que nos ajude a sermos fiéis e nunca, em hipótese nenhuma, negarmos Jesus. Se necessário for, derramarmos o nosso sangue por causa de Cristo.